Então vamos lá? Olha, nós damos sequência ao tema silêncio, né? Então essa playlist que estamos gravando aí, essa sequência de vídeo, na importância do silêncio para a vida espiritual e de crescimento de um ser humano, de nós que buscamos o bem-estar para nossas vidas. A necessidade. Então nós estamos terminando o segundo vídeo falando, né, o clamor do filho para com o pai no Getsemane, e o silêncio do pai foi a vitória do filho. E entenda, muitas vezes, tá, não é que o outro não ouve, mas existe um tempo certo para cada situação, porque há um equilíbrio entre a razão e o sentimento. Precisa ter um equilíbrio para fazer exatamente aquilo que falamos, né, que nos narra Eclesiastes 20, de 5 a 8. O tempo de calar e o tempo de falar. E às vezes as respostas elas não vêm com palavras, elas vêm com ações, e muitas vezes você é surpreendido porque a situação acontece e você não esperava. Nossa, eu achei até que você não tinha me ouvido. Nossa, você vai dizer para a pessoa, nossa, eu achei até que você não tinha ouvido, eu até pensei que você nem tinha ligado pelo que eu falei. E de repente a pessoa ouviu e foi exatamente, se recolheu e fez até melhor do que você esperava. Isso é uma atitude que vem do equilíbrio entre a razão e o sentimento. E não tenta, às vezes, tentar alcançar o coração das pessoas, quando nós tentamos alcançar o outro só com o nosso racional, nós não atingimos o outro. É preciso que exista um diálogo entre a razão e o sentimento, né? Esse equilíbrio tem que ter, ele oscila, mas sempre dentro do mesmo espaço, um com o outro, né? Não foi isso que Jesus respondeu, não é, aos hipócritas, vamos dizer assim, né? Aqueles fariseus, vamos dizer assim, que estavam quando colocaram aquele aleijado com aquela maca por cima do telhado, porque era muita gente e não conseguia passar pela porta, e aqueles 4 homens colocaram aquele aleijado pelo telhado, e lá dentro eles queriam ver era cura, eles queriam ver aleijado curado. E Jesus faz o quê? Diz para ele, teus numerosos pecados te foram perdoados. E eles questionam, eles questionam entre si, murmurando nos seus corações, eles murmuram enquanto olham, pensam, mas se em vez dele curar esse aleijado que está aí já morrendo nessa maca, né, com essa deficiência física, ele está curando o pecado, está dizendo que os numerosos pecados foram perdoados. Jesus, penetrando com o seu espírito neles, disse, olha o que Jesus disse, por que pensais isso nos vossos corações? Olha as duas coisas sendo trabalhadas e a resposta, Jesus responde, por que pensais isso nos vossos corações? Você entende? Então veja, a necessidade de ter esse equilíbrio, ela é fundamental e não tem como separar. E quando tentamos buscar o outro dentro do nosso racional, nós não atingimos, porque a nossa razão, muitas vezes, ela nos trai. Ela nos faz trabalhar dentro de um nosso eu, dentro do nosso ego, né? E muitas vezes nos leva a uma atitude errada e tomamos proporção numa fala que depois vamos nos arrepender. Puxa, por que eu falei isso? Não devia ter falado assim. E às vezes nem assume para o outro que errou na fala, não tem a capacidade de pedir perdão. Não devia ter falado dessa forma com aquela pessoa. Alguns depois falam, desculpa, não devia ter falado com você assim. Graças a Deus por essa atitude. Mas veja, se tivesse se recolhido antes, não teria falado, não teria machucado. E às vezes precisa, quando vai pedir perdão, o outro já está machucado. Aí é preciso ter do outro uma atitude de compaixão para perdoar por aquela palavra difícil e dura. Entende? Eu gosto muito do padre Fábio de Mello. Né? O padre Fábio de Mello, eu falo que existe N pregadores, né? N pregadores da palavra de Deus. Eu vejo assim muitos aqueles que pregam a palavra de Deus. E eu coloco assim que muitos pregadores como médicos no centro cirúrgico.
Existe aqueles que são cirurgião, médicos que fazem cirurgia, que ali uma equipe se reúne e assim uma cirurgia tal, eles fazem a cirurgia, resolve o problema, tem que fazer uma cirurgia da apendicite, tem a cirurgia do coração, tem que fazer uma cirurgia na face, enfim. E vai e fazem a cirurgia. Mas existem aqueles que são os microcirurgiões, aqueles que trabalham com a cirurgia minuciosa, que às vezes leva 2, 3, 4, 5, 6, até 10 horas uma cirurgia, às vezes até mais. Uma cirurgia que tem que ser detalhada, minuciosa. Um pequeno vacilo, um pequeno erro no detalhe da mão pode colocar o paciente a perder. Eu digo que na pregação existe aqueles que pregam, que são os cirurgiões, mas existe o microcirurgião. É onde eu classifico o Padre Fábio de Mello, na microcirurgia. Porque ele tem dentro da graça de Deus uma sabedoria para exprimir as palavras e ele consegue ir entrando aos pouquinhos. Não é que você, se você gosta dele e tem as palestras dele, você percebe que ele vai entrando devagarinho, manso, e vai conseguindo atrair a sua atenção e faz você entrar num processo de reflexão interior pela forma como ele expressa e recebe e passa a palavra de sabedoria que Deus assim o concede. Para mim, ele é um microcirurgião naquilo. E vejo isso e exalto porque fico feliz em ver como ele expressa as suas palavras. Então, a necessidade de você buscar no Espírito para expressar as palavras conforme o desejo do Espírito. A palavra de Deus ela tem que ser transmitida da mesma forma que ela foi escrita. Por isso, esse equilíbrio entre a razão e o sentimento. É fundamental para o ser humano, né? Observe, por exemplo, se a gente for analisar, aos pés da cruz e durante todo momento, nós vamos ver que não narra nenhum momento na vida de Jesus o destempero de Maria, não é? Senão teria sido narrado nos evangelhos. E até mesmo no último momento, no momento da cruz e no momento da peregrinação do caminho do Gólgota, né? Ali no Monte do Calvário, que é o Gólgota também, que Jesus ia levando, carregando a cruz. Veja, ela acompanha, porque a ela foi revelado. E por mais que doía dentro dela, ela guardava e ela confiava e esperava em Deus. É o que precisamos diante de uma dificuldade, não entrarmos em desespero de palavras, de gritos, mas acalmar o coração e esperar em Deus na sua promessa. O silêncio ele é fundamental, ele ajuda. Por isso ela também é chamada Maria do Silêncio. E ela acompanhou, e aos pés da cruz, ela contemplava o sofrimento do filho. E ali, aquela espada ultrapassada nela, cada machucadura do filho era nela, a dor do filho ela sentia, mas os olhos do filho com a mãe se encontrou. E ele disse, mulher, eis aí teu filho, mostrando João, que não era filho dela, né? João, filho de Maria, mulher de Cleófas. Veja bem, João era filho de Maria, mulher de Cleófas, outra Maria, prima de Maria, mãe de Jesus. E Jesus disse, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E ele chama naquele momento os olhares e ela esperou, porque ela sabia, porque a ela foi revelada uma palavra de paciência, dizendo a ela, não é, do processo da vida. Logo, ela esperou. Você sabe esperar? Sabe esperar naquilo que você faz? É aquele que realmente trabalha com amor naquilo que faz? A necessidade de ter a paciência e no silêncio esperar que tudo aquilo que está sendo projetado dê certo. É importante entender. Existe um grande perigo dentro, muitas vezes, do silêncio de muitas pessoas, que é o silêncio das imagens negativas. Muitos se recolhem no silêncio, mas começam a projetar imagens negativas. E faz com que os olhos vejam coisas que não existem.
Por isso o Evangelho de Mateus vem dizer, né? Se o teu olho for bom, o teu corpo terá luz. Se teu olho for mau, o teu corpo caminha em trevas. Então veja, dentro desse processo de entendimento, há um perigo muito grande quando muitas pessoas se recolhem ao silêncio, não é? Pode entrar num processo de depressão e opressão e começar a fazer imagens negativas sobre a sua própria vida, ou sobre o outro, ou sobre a situação, ou até mesmo de um projeto que está sendo executado. E começa já a pensar negativamente e se coloca do outro lado armado contra o seu próprio projeto de vida. Porque não tem um recolhimento dentro da palavra de sabedoria, de busca de discernimento sobre as leituras, sobre os livros, para poder entender os tempos que estão chegando. A importância do entendimento da palavra no silêncio e tomar muito cuidado com as imagens negativas que se recolhe. E a imagem negativa vem no pensamento e no interior daqueles que não têm uma preparação espiritual para buscar dentro de si este silêncio interior. Porque entende? Porque esse silêncio que as pessoas buscam, que são com palavras e com negativismo, faz mais barulho do que uma bomba atômica. Por isso que muitas pessoas fazem coisas terríveis, são levadas a suicídio, são levadas a fazer coisas erradas, são levadas a entrar numa forma de agressividade por palavras ou ações, porque o negativismo começa a escurecer a visão e a pessoa começa a ver aquilo que não é, e por ver aquilo que não é, toma atitude levado somente pelo racional. Entende? Então assim, há um grande perigo. Por isso que é importante voltar para uma palavra espiritual, para aquilo que é lícito e faz bem ao coração. Por isso nós somos chamados de ovelha por Jesus. Jesus não diz na sua palavra, não é? Eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a porta. E minhas ovelhas vêm e entram pela porta. Porque minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas vêm a mim porque elas ouvem a minha voz. E qual era a voz do Senhor? Uma voz de amor. Uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de compreensão e de condescendência. Já pensou se o Senhor não fosse condescendente conosco diante de nossas fraquezas? O Senhor muitas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus deixou de fazer com o pedido de Moisés, de fazer o mal, porque Moisés foi a ele pedindo, intercedendo pelo povo nessa sequência desses vídeos que eu gravei sobre a intercessão. Moisés pediu e Deus deixou de fazer aquilo que ia fazer pela desobediência do povo. Jesus, na sua condescendência, ele acolhia aqueles que estavam no erro e trazia para si. E foi isso que Paulo entendeu quando Paulo foi tido como ladrão e o malfeitor, porque Paulo estava no meio dos malfeitores. E Paulo foi apontado também como malfeitor. E Paulo tem que responder: não sou um malfeitor. Estou aqui no meio deles para ganhá-los para Cristo, para ganhá-los para o amor. Paulo teve que responder porque estava sendo acusado por estar naquele meio, não é? E hoje, não é? O racional faz muitas vezes as pessoas recolher no silêncio e dizer: não posso me aproximar daquela pessoa e não posso nem cumprimentar, porque aquela pessoa é uma pessoa muito errada. Isso não é uma atitude de alguém que tem dentro de si uma condescendência e um entendimento do Espírito. E vamos entender e aprender isso quando nos colocamos como ovelha que ouve a voz do pastor que nos dá uma palavra sempre de sabedoria. Por que a igreja muitas vezes, se observa que muitas vezes na igreja, o momento em que está mais disperso dentro de uma igreja, é o momento em que o padre está fazendo o resumo da palavra
que foi lida, proclamada. Aí o padre começa, ou o pastor, ele vai resumir e vai discernir o que Deus está querendo para aquele dia na comunidade com aquela palavra que foi lida nos livros, na primeira, na segunda e no evangelho. E naquele momento o pastor ou o padre está transmitindo, sendo canal do Espírito, ou o leigo ou a leiga que está fazendo isso, está sendo canal da voz do Espírito que ecoa através dos tempos. A palavra que ecoa através dos tempos está sendo professada e processada aos corações que ali está. E se observa que é o momento em que as pessoas estão mais dispersos, porque estão ali somente para um ritual de costume, não com um desejo da alma. É como um aluno na sala de aula. O aluno que não presta atenção no tema e naquilo que está sendo processado pelo professor, ele não entra num processo de entendimento, de compreensão, e no dia da prova ele não consegue tirar nota. E às vezes entra num processo de cola, né? E uns chegam até a se formar e depois só que não estão prontos para executar aquilo que aprendeu. Tem até o canudo da formatura, mas não estão prontos para executar, porque não estavam prontos para ter um entendimento na voz daquele que o passava. Por isso Jesus nos chama de ovelha. Por que ovelha? Porque a ovelha, a visão da ovelha, segundo a ciência, não passa de 100 metros. E se ela andar 500 sozinha, ela não volta pelo mesmo caminho, porque ela pode se perder. Por isso as ovelhas precisam de um pastor, e o pastor, quando é para recolher, para trazê-las de volta, ele ecoa, cou, cou, ou então leva um sino. E aí as ovelhas vêm por o barulho daquele sino ou pela voz que o pastor ecoa. E elas vêm pelo som da voz e ele consegue levar de volta para o aprisco. Por isso somos chamados de ovelha, porque temos um entendimento muitas vezes incompreensivo aquilo que está sendo nos transmitido com carinho e com amor para o nosso coração. Eu amo muito essa passagem que eu falo de João das ovelhas, está em João 10, versículo 4, quando Jesus diz: minhas ovelhas conhecem a minha voz. E amo, como estava relacionado a isso, gosto desse pensador Blaise Pascal, né? Que é dos tempos vindouros, ou os tempos aqui, poucos tempos atrás, né? Um dos filósofos contemporâneos, que ele vem dizer, Blaise Pascal, ele diz assim: só se consulta os ouvidos quando falta o coração. Só se consulta os ouvidos quando falta o coração. Quando não temos um coração para acolher, para entender, para interpretar com entendimento e com paciência aquilo que está sendo transmitido, logo vamos ter que ser corrigido várias vezes pela mesma palavra. Como um pai que diz: eu não te falei, eu não te expliquei, quantas vezes eu te falei isso, filho? Quantas vezes eu te falei isso, filha? Ou quantas vezes eu falei para você, meu amigo, que não podia, mas o que aconteceu? A pessoa não estava no outro, porque não tinha se recolhido ao silêncio. Todas as coisas tinham tomado conta dos pensamentos da pessoa, menos aquilo que o outro transmitia, aquela palavra de sabedoria naquele momento. Por quê? Não teve paciência no recolhimento do silêncio para ouvir. Não se recolheu, não silenciou a sua alma para ouvir, Por isso não sabem esperar aquilo que é prometido no silêncio. No livro de Lamentações, no capítulo 3, de 25 a 26, Lamentações 3, de 25 a 26, vem dizer assim, vamos lá, diz assim, 24 a 26, eu digo, minha porção é Deus, eis porque nele espero. Deus é bom para quem nele confia. Para aquele que o busca, é bom esperar em silêncio o socorro de Deus. Versículo 25 e 26. Deus é bom para quem nele confia. Para aquele que o busca, é bom esperar em silêncio o socorro de Deus.
Veja o que diz, né, em Lamentações. É bom esperar em silêncio o socorro de Deus. Sabemos verdadeiramente fazer isso? Sabemos esperar em silêncio esse socorro do Criador? É importante entender que quando vem nos chamar a atenção para esta realidade, se nós realmente sabemos esperar em silêncio esse socorro do Criador, a importância. Jesus, ele chegou a dizer, meu Deus, por que me abandonou? Ele disse isso no momento da sua agonia. Meu Deus, por que me abandonou? Num gemido interior, ele clamava ao Pai. Mesmo que o Pai mantinha ali, num silêncio interior, Jesus, mesmo assim, ele disse ao Pai. Isso você vê no Salmo 21, no versículo 2. Ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? As palavras do meu rugir estão longe de me salvar. Veja, meu Deus, por que me abandonaste? O salmista vem transmitir, não é isto? O salmista, ele clama ao Senhor, meu Deus. E aquilo que Jesus repetiu lá na agonia. Meu Deus, por que me abandonaste? Veja, a importância desse entendimento interior para com a palavra de Deus, para aquilo que é sabedoria. Veja o que o Senhor ele narra em Isaías 59, no versículo 1. Não é meus ouvidos que não te ouvem. Olha o que o Senhor diz. Não é meus ouvidos que não te ouvem, e nem minha mão que estão despreparada para te socorrer. Mas você colocou barreira entre mim e ti. Quer dizer, as nossas preocupações, as nossas ações exasperadas, muitas vezes de impaciência, de não estar, de não saber esperar, como diz no livro de Lamentações. É em silêncio que devemos aguardar, como diz Lamentações 3, de 25 a 26. É em silêncio que devemos aguardar. E por não ser assim, nós vamos criando barreira, porque não recolhemos para um silêncio interior e jamais vamos compreender aquilo que está diante ou de nós. Por isso Deus diz, eu não consigo ouvir, não que eu não consiga ouvir, estou ouvindo, mas impossibilitado de agir, porque as barreiras entre mim e ti são grandes. Veja, Deus ele é claro quando ele deixa bem claro isso para nós. Na vida, nós vemos a vida há 9 meses no silêncio da ação poderosa de Deus na criação no ventre. Todo o processo dos 9 meses da gestação, da fecundação, não é? Do ser, eu, você, os 9 meses que estamos ali, todo um processo silencioso de construção, não é? As células, não é? Se recompondo, se juntando e vão formando membros, órgãos, passo a passo, para estar pronto. Todo esse processo de fecundação. Então veja, é no silêncio que nós precisamos deixar a palavra de Deus fecundar em nós. E dar a semente 30, 60 e 100 por 1. A palavra tem que ser fecundada. Para ser fecundada, ela precisa ser como aquela semente que é colocada na terra. Aquela semente se decompõe e nasce dela depois um broto. Morre. Por isso que Jesus diz, aquele que não nascer de novo não encontra o reino. O nascer de novo é morrer para si mesmo, para as coisas que te tentam manipular. Mata isso, faz com que isso morra dentro de ti, faz com que isso seja eximado da sua vida. E aí a palavra, ela vai germinar e dar fruto 30, 60 e 100 por 1. A importância de entender o que o Senhor diz, quando ele não diz que ele nos atrai pela sua palavra, e nós somos atraídos pela palavra. E Jesus muitas vezes ele nos recolhe, como esse retiro do silêncio que eu fiz, como eu disse lá no primeiro vídeo,
não é? Esse retiro do silêncio. Foi muito importante. E foi dentro de um dos momentos também, no primeiro vídeo eu falo do retiro de 10 dias de silêncio que eu fiz em Ponta Grossa, na copiosa redenção lá do Padre Hilton. Teve um dos momentos do silêncio em que estava ali e o padre, no momento de oração, e ele chama-me. Ele diz, você, e eu, será que sou eu? Assim que você estiver chegando na sua casa, você receberá um telefone, sua irmã vai estar sendo internada. Pegue o telefone, ligue para ela e diz que está tudo bem, que tudo passa, que é só o sistema nervoso que está aguçado. E eu chegando em casa, no 10º dia, à tarde, terminou às 2 horas do retiro, no 10º dia, então 5 e pouco eu estava em casa, porque não era tão longe, dá 2 horas e poucos de onde eu morava lá. E aí, eu chegando, quando eu estou entrando, meu celular liga, porque eu já tinha ligado ele no caminho, e aí, minha irmã sendo internada, e eu passo para ela a palavra que me foi anunciada. Naquele momento eu me arrepiei porque eu vi como que Deus falou no meu coração, porque eu estava recolhido e eu consegui ouvir o Senhor. E eu não questionei, eu tomei posse. Tomar posse da palavra, num silêncio e recolher essa palavra, ela vai fecundar dentro de você e se tornar e ter força para agir dentro daquilo que você necessita. A palavra toma força dentro de você, porque você recolheu ela dentro do silêncio e ela vai fecundar e dar a você sabedoria de entendimento e compreensão para as coisas vindouras. Você compreende a importância do silêncio? Vamos estar dando sequência, né? É muito importante no próximo vídeo, dando sequência sobre o silêncio, a importância do silêncio no tempo de hoje, ok? Um beijo e até o próximo vídeo sobre o mesmo tema.